Boa tarde, ou melhor, bom fim de tarde. Meu nome é Clive Staple Lewis, ou simplesmente C.S. Lewis, como a maioria me conhece. Eu sou professor de literatura no Magdalen College, em Oxford. E, como a maioria dos meus estudantes esperaria, eu normalmente dou aulas de literatura e falo um pouquinho sobre obras clássicas, mas hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu estou aqui apenas para ler para vocês cartas com as quais eu tive contato recentemente. E essas cartas mexeram bastante comigo, me acordaram para questões que normalmente eu não observo, mas que estão presentes no meu dia a dia de alto a baixo. E se elas me foram bastante úteis, como eu já disse, espero que elas sejam dessa mesma forma para vocês. Carta número 1, de Apolião, o demônio, para Absinto. Querido sobrinho, sinto muito por ter demorado a responder suas cartas, perguntando sobre como ser um melhor tentador e como lidar com os pacientes de maneira eficaz. É um enorme prazer poder ensinar outros como tratar os humanos. Depois de tantos anos com o meu, acredito saber um tanto sobre a natureza deles. Ah, meu jovem sobrinho, Absinto é mais fácil do que parece. Sim. Um detalhe que muitas vezes não recebe a devida importância é selecionar o ambiente. Você deve selecionar as influências ao redor dele. Mas como disse mesmo que era o nome dele? Senhor Hamilton, ele foi quem os que estão acima de nós que me mandaram para cuidar. Até recentemente, não havia tido grande dificuldade em mantê-lo ao nosso lado. Mas o que você está vindo dizer? Sim. Estava dizendo que você deve selecionar as influências na vida dele. Desde as coisas que lê, as pessoas com quem anda. Você deve selecionar os livros que lê, as músicas que escuta, os filmes que assiste e até mesmo as pessoas com quem anda. Tudo deve ser selecionado a dedo. Não se preocupe, ele tem andado com os amigos certos. Esses dois são amigos de quando ele fazia direito na faculdade. Mas o importante é que passam tão longe da igreja quanto podem. A propósito, o que está de casar com a Azul, senhor Rodrigues? Esse deixa meu trabalho mais fácil. Ele costuma levar meu paciente para reuniões com materialistas e ateus que odeiam a ideia de, você sabe, dele. Não. Você está fazendo pelo jeito mais difícil. Dessa maneira você pode acabar fazendo com que pensem sobre o outro lado. O que você estava querendo com isso? Pensei que poderia convencê-lo de que... Aí está o problema. Você tentou convencê-lo. Tentou fazer pela maneira mais difícil, complicada. Veja, certa vez, fiz isso com meu próprio paciente. Meu paciente estava andando no Museu Britânico, vendo peças antigas. Começou a se questionar se isso era tudo que havia para a humanidade. Tudo que havia para se deixar. Apenas um legado com certos objetos. Dessa maneira, começou a pensar em mortalidade e até mesmo em eternidade. Então, o que fiz? Ora, instiguei nele um dos seus desejos mais básicos. Simplesmente lembrei que estava na hora de almoçar. Sim, a ideia de mortalidade, eternidade, em um segundo, tudo pelos ares. É isso que devemos fazer. Agora entendo, tio. Mas então, o que quis dizer com selecionar influências? Quais seriam as influências certas para ele? Ora, não está óbvio, minha sobrinha? Distratores. Sim, distratores. Deve colocar pessoas e coisas ao redor dele que somente o lembrem dessa realidade em que vive, dessa vida terrena, desse mundo real. Nisso eu fui muito sagaz. Veja o que ele está lendo esses dias. Fazendo meu filme 3. Vejamos o que temos aqui. Eu não preciso que o sol brilhe para tornar o meu céu mais azul. Eu não preciso de nada além de você. Amor adolescente, fantasias feitas sob medida para entreter as massas.
Então o que me diz poderia ser melhor? É perfeito. Não poderia ser melhor. De fato, é nisso que eles devem ter suas cabeças. Devem passar horas e horas imaginando essas coisas como pequenos amores, traições. Sim, esses são os melhores entretenimentos para os casais. As traições. O bem que podem fazer às suas vidas e às vidas de suas futuras famílias é inimaginável. Muito bem, minha sobrinha. Rapazes, sinto uma falta do nosso tempo de faculdade. Se não te conhecesse bem, eu diria que você está com falta dos estudos. Seu inútil completo. Passa os finais de semana inteiros em festas e boates e ainda está com saudade desses tempos com mulheres de bebedeiras. Diz como um típico promotor. Me acusa do que você mesmo é culpado. Vá, Sr. Rodrigues, faça aquele comentário. Aquele comentário? Deixe fora dessa discussão. Principalmente porque todos nós estávamos lá sábado. Foi insano. Realmente, acho que poderíamos passar na universidade, ver se conseguiríamos ir numa daquelas festas. Ia ser bem maneiro. Podemos chamar a Carmen também. Tem um bom tempo que não a vemos. Ora, que maravilha, Absinto. Sim, tem conseguido mantê-lo um tanto ocupado. Certa vez, me lembro de o que um dos meus pacientes disse, depois de ter passado a vida em frivolidades como essas. Ele disse: em minha vida não fiz nem o que deveria, nem o que queria fazer. E agora chego ao final da minha vida com nada mais além de um passado que me condena. Sim, eu sei. Esse não é o fim da história. Tem uma outra carta aqui, datada de 2 dias depois. Deixe-me lê-la um pouquinho para vocês. Carta número 2, de Apolião, o demônio para o diabo Absinto. Sobrinha, como você me procurou mais de uma vez buscando bons conselhos sobre tentação, não hesitei em responder. Afinal, a situação parecia-me boa, até então. Pelo que me disse, seu paciente foi com os amigos até a faculdade novamente. Isso não é problema se forem buscar o que haviam dito naquele dia. Mais diversão. Se tivessem encontrado somente diversão, estaria ótimo. Eu preparei tudo direitinho. Coloquei a diversão na frente dele, bem de acordo com as instruções que você tinha me dado na última carta. Mas acho que ela passou rápida demais. Calma, Dr. Patrick. Deixa que eu pego para o senhor. Sr. Hamilton, o que o senhor faz por aqui? Você sabe, né? Eu, o Sr. Oliver e o Sr. Rodrigues decidimos dar uma passada no velho campus, matar aquela saudade. Matar a saudade. Esses caras acham que me enganam. Sr. Hamilton, eu já tive idade de vocês, eu sei que eu sou já mais velho, mas nós dois sabemos aqui que o senhor está aqui para ir atrás de meninas como as que derrubaram meu livro. É mais ou menos por aí, doutor, por aí. Ok. Onde quer chegar, Absinto? Até agora, isso é comportamento normal para rapazes que estão do nosso lado. Sim, mas não era para ele olhar para elas. Aquelas são as erradas. Quem são aquelas? Quem é aquela? Não sei, mas com certeza não é do direito. Não está em nenhuma das minhas aulas. Sério, elas, você viu as roupas delas? Elas devem ser religiosas, se vestem até os joelhos. A outra ainda tinha uma bíblia do lado de cá. Esquece, cara, só esquece, por favor. Eu vou confirmar. Até mais, doutor. Até mais. Agora entendo, minha sobrinha. Sim, isso pode ser ruim. Mas veja, se usarmos das artimanhas certas, podemos reverter essa situação e se tornar em algo muito mais produtivo. Veja, antes gostaria de notar uma coisa sobre a situação que achei muito interessante. Veja como os outros dois desprezaram as duas, pelo contrário, se atraindo por Yasmin. Sim, nossos superiores realmente são mestres da criatividade. Vejam como destacam as tendências de beleza e conduzem elas desde o século XVII. No século XVII, conduziam de maneira que mostravam uma mulher aristocrática, cheia de ares de beleza e luxo, poder, que atraía a todos. Então, a partir do século XIX, a tendência mudou. A beleza se tornou uma mulher excessivamente feminina, que anda se derretendo, com ar de falsidade, que atraía a todos os homens. Então, a partir do século XX, no final do século,
a tendência se tornou a mulher andar como um homem. Sim. Veja, se usarmos das artimanhas certas, você estará agradando a todos, inclusive a nosso mestre das tentações. Ainda não sei como eu vou fazer não, mas acho que vai ser tranquilo, não vai causar nenhum problema. Vai dar tudo certo. Perdoe-me a intrusão, mas eu não pude deixar de notar que vocês estão perdidas. Perdidas? Eu não tô perdida não, você tá perdido? Sim, vocês não são daqui. Verdade, a gente não é do prédio de direito não, a gente tá fazendo outro curso por aqui. Ah, o que vocês estão cursando? Ela faz história. Eu tô no último ano de enfermagem. Excelente. A gente até ia perguntar qual que é o seu curso se não tivesse tão óbvio. Não, claro, eu entendo o que você quer dizer, mas não é bem assim. Eu já me formei há um ano atrás no curso de Direito e só estava passando aqui no campus para matar a saudade. A propósito, vocês não querem tomar alguma coisa na cantina? Eu estou com os amigos aí. Ah, sinto muito, mas a minha classe das 14 começa em 5 minutos. Pois é, a minha também. Falar nisso, você sabe pra onde é que fica a entrada principal? Poxa, é uma pena que não poderemos conversar. A entrada principal é ali. Tá bom, obrigada. Obrigada. Eu queria tanto que pudéssemos conversar. Uma outra hora, quem sabe, mas obrigada pelas direções. Bom, como já te disse, Absinto, essa pode ser uma grande cilada para nós. Mas, se usarmos das artimanhas certas, podemos usar essa oportunidade para resgatar essas duas moças de volta para o nosso lado. Mas tio, elas são cristãs, são nossas inimigas e eventualmente podem levá-lo a ele. Não. É aí que entra o nosso trabalho. Veja, se ele começar a se aproximar das moças e, consequentemente, se aproximar de religião, deixe-o. Deixe que se aproxime de religião, que vá à igreja. Lembre-se, como o próprio Filho de Deus disse, nem todos os que chamam de Senhor, Senhor vão para o reino dos céus. Temos muitos casos de sucesso entre os meios religiosos. Podemos citar alguns aqui. Lembra-se de Judas, os hipócritas do tempo de Jesus? Sim, todos eles acostumados com religião, mas ainda nunca deixaram de serem filhos do nosso Pai dos pecados. Também podemos citar os grandes políticos que diziam que Deus abençoe tal e tal nação. Sim, acho que você entendeu. Na verdade, desde que se aproxime deles, desde que vá à igreja, isso não fará diferença. Somente use as artimanhas que te direi e tudo dará certo. É impressionante como muitas ideias que temos sobre a vida são confrontadas por simples folhas de papel. Na verdade, as descobertas estão apenas começando. Vejam, deixe-me ler a terceira carta para vocês. Carta 3, de Apolião, o demônio, para o diabo Absinto. Não há motivo para se desesperar, meu sobrinho. Como lhe disse antes, faça o que digo e tudo estará bem com seu paciente. Tenho mais algumas considerações a fazer. Trate de fazer exatamente o que digo. Não podemos errar. Em situações como essa, misture as duas técnicas, distração e alienação. A distração já estávamos aplicando antes. No entanto, agora misturaremos com uma boa dose de alienação. Desde que ele se aproxime das cristãs, da igreja, que seja. Mas, ainda assim, o alienando dele. Já entendi. Mas eu ainda acho que... Não. Você não acha nada. Só obedeça. Gente, vocês não vão acreditar que eu encontrei olhando no Facebook um dia desses. Eu encontrei aquelas duas moças que encontramos na universidade, a Monique Bellevue e Ana Cristina. Ainda com essa história, o Oliver conseguiu ingresso para a festa de hoje à noite. Vamos ter meninas muito mais bonitas e menos fechadas que elas. Calma, eu já resolvi isso. Eu falei com uma delas e eu e elas combinamos que vamos sair. Nossa, que ótimo. Isso é verdade? E aí, senhor galã, conseguiu a garota? Quase.
está falando? Oi, Eu mesma. Quem fala? Ah, é o rapaz que você e sua amiga encontraram na faculdade ontem. Você lembra? Ah, sim. Agora eu me lembro. Então, é engraçado, eu estava tomando um café agora e me lembrei que nós queríamos, eu, você e a sua amiga, ir em um. Queríamos? Tudo bem, tudo bem. Olha, eu, você e a Ana não iremos a um café tão cedo assim. Mas, se você quiser nos encontrar, pode ir na igreja hoje à noite. Nós vamos estar lá pro culto. Ah, tá bem, entendo. A igreja na universidade, certo? Isso, essa mesmo. Se você quiser, nos encontre lá. Agora eu tenho que ir. Até mais. Até. Pra igreja? Você? Sim, pela primeira vez e espero última. Hamilton, deixem de ser ingênuo. Por que você vai pra igreja em vez de deixar de ir pra festa? Você nem acredita nessas coisas. Se elas vão para a igreja, para um templo budista, ou para a feira, eu pouco me importo. Eu não vou para a igreja em si, eu vou me encontrar com elas. Maravilha, Absinto. Essa você quase me assustou. Mas, se olharmos por outro lado, podemos ver que ele pode fazer muito bem a igreja dessa universidade. Devemos utilizá-lo como uma grande oportunidade. Na verdade, isso me lembra do que aconteceu certa vez com um dos meus pacientes. Certa vez, coloquei meu paciente para fazer amizade com um cristão. E o cristão, na ilusão de que o meu paciente jamais o influenciaria, hoje é um dos nossos. Sim, eu sou absolutamente genial. É mesmo. Sim, temos que colocar na cabeça deles de que tudo é neutro. Se soubessem que somos nós que selecionamos os seriados, os filmes, e selecionamos os textos das provas, que selecionamos até mesmo as reportagens que assistem, eles implicariam até mesmo com esse Enem. Mas é uma questão de influência. É como diz aquela velha frase: aquele que detém a mente dita as atitudes. Sim, devemos fazer com que essa mistura entre o seu paciente e essas duas moças seja como fogo e gelo. Ou o fogo será apagado pelo gelo, ou o gelo se derreterá pelo fogo. Que o seu paciente seja o gelo que precisamos nessas moças. Sim, se fizermos isso, estaremos agradando a todos os nossos superiores, inclusive ao nosso mestre das tentações. Lendo essas cartas, cheguei à conclusão de que se soubéssemos o que está acontecendo ao nosso redor nesse exato momento, com certeza, nós agiríamos diferente. Veja o que aconteceu logo em seguida nessa história. Carta número 4, de Apolião, o demônio, para Absinto. Sobrinho, dessa vez estou escrevendo de minha própria iniciativa. Sinto a cada dia que passa que estamos em um momento decisivo na vida de seu paciente, como uma bifurcação. Se errarmos um pouquinho, podemos perdê-lo para sempre. Por isso estarei acompanhando você de ainda mais perto. Em primeiro lugar, a mente dele precisa continuar focada no que o prendeu a elas desde o início. Isso é, atração física. E isso seja onde estiver, até mesmo na igreja. É impossível me concentrar, não me paro de repassar a mesma cena em minha mente, o tempo todo. Elas estavam realmente lindas andando naquele dia, principalmente a que segurava a Bíblia. A menina do livro não chegava aos seus pés. Será que já está na hora de me arrumar? Ainda não, faltam meia hora. Meia hora? É melhor correr. Deve ser aqui, só tem essa igreja na universidade. Agora, onde é que será que elas estão? Oi. Oi. Olá, queridos irmãos. É um privilégio estarmos aqui nessa maravilhosa noite de domingo. Hoje eu gostaria que abrissem suas Bíblias em Isaías 45, verso 22. E aí, você trouxe sua Bíblia? É engraçado, eu saí na pressa e acabei esquecendo a Bíblia. Tudo bem, você pode ver aqui comigo. Vou ler para vocês. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra,
porque eu sou Deus e não há outro. Nesse verso, quem está falando é o próprio Deus. Ele diz, olhai para mim. Algum de vocês poderia pensar, olhar? Deus não manda algo mais complexo, elaborado? Simplesmente olhar para Ele? E a resposta é sim. Deus manda apenas olhar para Ele, e olhar é algo muito, muito fácil. Não é preciso ser rico para olhar, não é preciso ser educado para olhar, nem mesmo ser um grande líder de pessoas para olhar. Na verdade, não é preciso nada para olhar, a não ser os seus olhos. Mas ao tentar olhar para Deus, coisas entrarão no seu caminho. Todo tipo de coisa. Os estudos podem tampar sua visão de Deus, mesmo que não sejam ruins em si mesmo. O trabalho pode tampar sua visão de Deus, ideias de homens podem tampar sua visão de Deus. Na verdade, até as próprias pessoas podem tampar sua visão de Deus. Às vezes, pessoas que estão aqui hoje podem estar tendo sua vista tampada por outros que até mesmo estão aqui também. Mas para esses eu digo, na verdade, não eu, ele diz, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. E todos os termos significa todos os cantos, ou seja, todos, inclusive você. Olhe para Deus, não é algo tão difícil, simplesmente olhe para Ele, para que Ele te salve da sua vida de pecados e te dê um real propósito para viver, para que Ele te dê a vida eterna, através de Jesus Cristo. De cego andei, ao mundo amei, em vão vivia, filho de sua ira, porém me transformou, e merecido foi, sentido a vida deu, me alegro em suas mãos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são seus caminhos mais altos que os meus, por tua vontade eu já fui perdoado. Jesus, bandeira branca, eu preciso disso. Eu sei que nunca nos falamos antes e eu não posso te dar motivos para me ouvir, mas, por favor, me ouça. Eu passei a minha vida inteira pouco pensando em você ou na sua vontade. Sempre quis fazer os meus desejos e nunca liguei para você, mas Deus, eu te peço, me muda, me perdoa pelo que Jesus, o teu Filho, fez na cruz. Que eu seja, Senhor, um novo homem, um homem segundo a sua vontade. A tua face na justiça, satisfarei da tua semelhança ao acordar, e após sofrimentos na vida vividos, um novo lar me será concedido com meu Rei. Não sou o que devo ser, nem o que um dia esperava, não sou o que quero ser, mas pela graça de Deus não sou o que era, mas sou o que sou, mas pela graça de Deus não sou o que era, mas sou o que sou, mas pela graça de Deus não sou o que era, mas sou o que sou. Ah, que bela cena de melodrama. Tio, meu paciente, eu perdi. O que eu vou fazer? O que eu vou dizer para os meus superiores? Que eu falhei? Ora, mas é claro que você foi incompetente. Afinal de contas, o perdeu. Mas veja pelo lado bom. Não se pode punir quem já está no inferno. E além do mais, ele é só 1 em 7 bilhões. É um número tão pequeno que dá para você arredondar sem fazer a mínima diferença. Agora, preste bem atenção. Ouça. O quê? A
respiração deles. Dezenas de pacientes prontos para você. E a maioria deles já está na estrada certa.